Você já assistiu diversos vídeos aqui no meu canal, não é mesmo? Então, se você já tomou consciência de que você não deve manter os pelos do seu animal de estimação aí guardados com você depois que ele faz a passagem, eu vou passar para vocês algumas ideias de como vocês podem, não digo se livrar, mas como vocês podem dar um destino para esse pelo que ficou guardado tanto tempo aí como uma forma de lembrança, mas que agora você se conscientizou de que isso não é bom e que isso atrapalha o mundo espiritual, certo? Antes de mais nada, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Bom, então vamos lá. Você já se conscientizou de que você não deve guardar os pelos do seu animal de estimação, certo? Nós temos esse hábito porque é uma forma de ter uma recordação ou até mesmo nós achamos que vai ser a única forma que nós vamos ainda ter um pouco de contato com ele, né? Se a gente tiver guardado esse pelo, mas você não deve fazer isso porque isso atrapalha a reencarnação dele. Enquanto você estiver com esse pelo guardado aí com você, o seu animal não consegue reencarnar, ele não consegue voltar para você. Isso eu digo por experiência própria, por coisas que aconteceram comigo e na verdade este canal ele é para orientar vocês a não fazer mais isso. É um chamado aí do mundo espiritual que pediu para que eu fizesse isso, ok? Então vamos lá. Agora que você se conscientizou, aí você fala, tá, e agora o que eu faço? Então eu vou passar algumas ideias para vocês de pessoas que acabaram fazendo e me passaram até através do WhatsApp o que elas fizeram. Então eu vou passar para vocês isso. Bom, no meu caso, tá? O que eu já fiz. Então no meu caso, quando eu tinha o pelo dos meus cães guardado e entendi que eu não deveria mais fazer isso, que eu deveria, né? Realmente libertar esses pelos. Então, eu, na verdade, o que eu fiz? Eu tenho uma floreira na minha casa e eu resolvi enterrar esses pelos nessa floreira. Mas eu confesso que no dia que eu fui fazer isso, a terra ali estava muito dura, o espaço era meio difícil de manusear e aí eu percebi que ficou muito superficial. Então, na verdade, eu acabei queimando, né, um pouco desse pelo e o que sobrou, tudo fazendo ali na terra mesmo, eu enterrei, porque eu não consegui cavar fundo, então foi dessa forma que eu fiz, né? E o que geralmente as pessoas podem fazer? Às vezes a pessoa ela não tem um espaço de terra na casa, então ela pode comprar uma planta no vaso, né? Um vaso pequeno, tirar ali, levantar essa planta e aí você com a mão tira um pouco da parte de baixo dessa terra, põe no vaso, põe esse pelo ali e põe a planta em cima e deixa, e você pode manter esse vaso na sua casa, não tem problema nenhum. O que importa é você dar esses pelos para a terra, para o universo, entregar esses pelos para o universo, tirar essa energia do seu domínio, tá? É isso que representa, essa simbologia que representa. Quando você entrega, na verdade você está libertando a energia, você está parando de prender ela, permitindo que ela seja livre para continuar a missão dela. Então, se a missão é voltar para você, o seu animal vai voltar. Se a missão dele é ir para outra pessoa e continuar a evolução dele com outra pessoa ou ajudar essa outra pessoa, aí vai acontecer. Mas entenda que a intenção é soltar. Então você pode fazer isso. Você pode queimar esses pelos, você pode pegar uma latinha lá, pôr esse pelo, pôr ali um pouquinho de álcool e queimar, tá? O que importa é o que eu estou falando, é se desprender. Por isso que você não pode manter aquilo com você, você tem que se desprender. Você pode... O que as pessoas já me mandaram? Levaram para uma praça e soltaram esse pelo na praça, na estrada, tipo, a pessoa estava
com o carro, aí a hora que o carro acelerou um pouco mais, abriu a janela e soltou no mar. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas formas. O importante é libertar, tá? Significa isso. Porque quando você mantém ali guardado com você na sua casa, guardado ali num saquinho plástico, numa gaveta, num porta-retrato, dentro de um pingente, você está aprisionando. Então é esse o sentimento que você tem de aprisionar, de manter, de reter. E quando você faz qualquer um desses atos, você está liberando, você não está deixando de amar, você apenas está liberando, deixando de reter aquela energia, deixando de prender. Então você pode fazer essas coisas, tá? Uma outra dúvida, né, que fica, e quando o meu animal morrer, eu não tenho onde enterrá-lo, o que eu faço? É válido aqueles crematórios? Então, como é que funciona? Todo estabelecimento veterinário, ele possui, junto à prefeitura, um serviço que recolhe, né, o corpo e é cremado num forno aí da prefeitura, tá? É um forno coletivo, mas todos esses animais são incinerados nesse forno. Então, esse é um trabalho que a prefeitura tem com todos os estabelecimentos legalizados de atendimento veterinário. Então, quando o seu animal morre e o local pergunta, né, o que você vai querer fazer com o corpo, então você pode pedir para eles darem destino, que é isso que vai acontecer. Algumas pessoas preferem elas mesmas fazerem a cremação no particular. Existe alguns crematórios particulares aonde você entrega, né, o corpo do animal e recebe a cinza dele na urna, né? Quando você recebe essa cinza na urna, manter essa cinza lá, eu sinceramente, eu não sei te dizer se isso retém a energia do animal ou não. Não sei te dizer isso, eu ainda não tive nenhuma experiência, nenhum caso relatado em relação a isso, né? Se manter a cinza do animal com você, se tem o mesmo efeito de manter a pelagem, tá? Sinceramente, eu não sei, não tive nenhuma experiência, porque tudo que eu passo aqui para vocês são coisas que me aconteceram. Então eu estou dividindo com vocês essas experiências, por quê? Porque eu acredito que o mundo espiritual, ele também passa por uma evolução. Então, quando nós estamos mais preparados para ter aquela informação, nós recebemos aquela informação. Você não vai receber do mundo espiritual uma informação enquanto as pessoas não estiverem naquele patamar para receberem aquela informação, tá? Então, tudo que eu passo para vocês são experiências que eu tive, por isso que eu assim, não tenho problema nenhum em dizer para você que eu não sei se manter as cinzas tem o mesmo efeito de manter os pelos. Não sei ainda te dizer isso, não tive ainda essa experiência com outras pessoas, não acompanhei, né? Por enquanto eu ainda não tenho nenhum relato de animal que tenha reencarnado enquanto a pessoa estava com as cinzas. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão fácil de acontecer, não é tão simples assim. Então, por isso eu ainda não tenho essa experiência para passar para vocês. E aí você deve pensar assim, mas como que o mundo espiritual vai mandando as informações, né? É só vocês pararem, assim, quando nós estamos mais evoluídos para receber, é só vocês pararem para analisar. Então, pensa, que se você pensar assim, que há, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? Como que os animais eram vistos, como que os cães e os gatos eram vistos? Então, se você pensar em 50 anos atrás, né? O cachorro era aquele animal que ficava no quintal, que comia restos de comida. Então, se sobrasse a sua comida, ele se alimentava, ele ficava preso na corrente. Então, era outra informação que nós tínhamos. E não adianta a gente pensar que isso é um absurdo, porque não é.
Porque uma coisa assim que me fez refletir, então assim, até pouco tempo atrás, tá? Quando você hospedava um cachorro. Então assim, tô dizendo coisa de 20 anos atrás, 15 anos atrás, vamos supor 15 anos atrás. Quando você você tinha lá o seu pet. Então, ó, de 50 anos pra cá, mudou a nossa relação, né? De como, o que a gente sente pelo animal, como que nós trouxemos ele para perto de nós, como nós deixamos ele fazer o trabalho dele, que é realmente os cães, os gatos, o animal pet, realmente assim, ele é um veículo de Deus para nos ajudar. Então, de 50 anos para cá, nós percebemos isso, nós evoluímos e permitimos que isso acontecesse. Por isso que agora a gente pode receber informações novas. Então, para você ter uma ideia, de 15 anos para cá, quando já teve toda essa mudança, a nossa forma de cuidar do animal já mudou tudo, quando nós íamos hospedar um pet, os cães eles ficavam 100% presos dentro do canil, né? Então, ele ficava ali dentro de um canil, porque era o local mais seguro que se tinha. Então, a pessoa pagava para o cachorro ficar dentro de um canil 24 horas por dia ali, dentro de um canil, enquanto ela estava viajando, e quando ela retornasse, ela iria ter o animal dela de volta. Então, enquanto o animal estivesse ali no canil, ele ia receber cuidados veterinários, alimentação, ele estaria sendo vigiado, né, 24 horas por dia, não teria como ele ter nenhum plano de fuga. Mas você percebe que o psicológico desse animal, ele estava completamente comprometido com essa ação que nós fazíamos, mas a gente não tinha essa noção de que a gente estava machucando o psicológico desse animal. Hoje, já não. Hoje, a gente vai hospedar um cachorro, ele não fica preso dentro de um canil. Hoje, o cachorro, ele entra para ficar hospedado enquanto o seu tutor está viajando, ele fica num ambiente onde ele tem convivência de outros cães, onde ele tem lazer. Então, olha como hoje você consegue enxergar uma coisa, o seu sentimento por aquilo é completamente diferente de 15 anos atrás. Hoje, se você deixa um animal preso dentro de um canil 24 horas por dia, você já se sente mal. Você fala, ele tem sentimentos, ele tem a vidinha dele. Então, você tá vendo como a gente vai evoluindo e não percebe? Então, nós temos essa evolução constante, né? E aí o plano espiritual, o mundo espiritual, ele vai nos passando as informações conforme nós vamos melhorando esse sentimento. É lógico que às vezes a gente abusa, né? Às vezes a gente até esquece das necessidades do animal. Que eu digo assim, necessidades é de não tirar ele da essência dele. Então, às vezes a gente exagera e acaba até prejudicando o animal porque a gente esquece da essência dele. Tá? É a mesma coisa de você pegar uma criança e esquecer da essência da criança. Por excesso de cuidado, você manter essa criança confinada para ela não se sujar, ela não ir para a escola para não ter contato com outras crianças, para ela não se machucar, não sofrer nenhum acidente, não sofrer perigo, né? Não ter nenhum tipo de perigo à volta dela. Então, tem pessoas que fazem isso com os animais porque acaba tendo excesso. Então, não é disso que eu estou falando. Esses tipos de excesso, nós também temos que nos controlar, né? Nos policiar para ver se a gente não está cometendo. Porque às vezes você disfarça isso, você fala que é um excesso de amor e não é um excesso de amor. Você tem que se policiar. Tá certo que muitas vezes a gente faz até sem pensar, inconscientemente, mas é prejudicial para o animal, né? Eu estou dizendo em relação assim a sentimentos, o como a gente mudou a nossa forma de sentir um cachorro. Ele é muito mais próximo da gente, então a gente mudou o nosso sentimento. Então, já que a gente mudou esse sentimento em relação a ele, a gente aceitou receber o amor dele, a espiritualidade, ela agora pode nos trazer mais informações a respeito dos animais. Então, hoje você vê vários vídeos, né, se explicando muitas coisas sobre a relação humana e animal, mas
há 50 anos atrás, você não via isso, porque a nossa relação era diferente, nós não tínhamos evoluído. Então, por mais que a gente vê tanta desgraça no mundo, tanta maldade, se você parar para pensar, o ser humano, ele aprendeu a amar um pouco mais, porque ele conseguiu amar esses animais de uma forma mais próxima dele, que ele não, antigamente não, ele era mais, como eu posso dizer assim, mais egoísta, né? Ele só amava a própria espécie, agora ele consegue sentir amor por outras espécies. Então a gente foi evoluindo. É lógico que a nossa evolução, ela é muito lenta, né? E o mundo é muito acelerado, então por isso que a gente acha que acaba sendo lento, certo? Então a espiritualidade, ela vai nos mandando mais informações. Então, tudo que eu passo para vocês são coisas que aconteceram comigo, são experiências que aconteceram comigo, que eu percebi que eu tinha que passar essas informações para frente. Por isso que eu tanto falo que vocês não podem prejudicar a reencarnação dos animais de estimação de vocês. Se ele vai voltar para vocês ou não, aí já tem a ver com a missão deles, tá? Da mesma forma que eles têm uma missão com a gente, nós temos a missão com eles. Então, eu mesma, que já tive vários cães, né? Eu percebi que teve cães que eu fui mais importante para aquele cachorro, para a evolução dele, do que ele para mim. E como teve cães que foram muito mais importantes para minha evolução, eles foram muito mais um suporte, né? Para várias coisas que aconteceram comigo do que eu para a evolução deles. Então, existe essa troca, tá? Então, nem sempre o animal que está com você, ele tem necessariamente uma missão com você. Às vezes pode ser você a missão com ele, né? De repente você tem que auxiliá-lo, de repente você já está num grau assim de compaixão, de amor por ele, no qual você pode auxiliá-lo. Mas na grande maioria são eles que têm algo a nos ensinar. Assim, a grande maioria são eles que vão nos ensinar, certo? Então a ideia principal desse vídeo é passar para vocês, né, ideias de como você pode dar um destino aí para esse pelo que você tem guardado. Aí você fala assim, mas eu já mandei fazer um pingente com o pelo do meu cachorro. O que eu faço? Enterra esse pingente, entrega para a terra, tá? Entrega para a terra. Ou dá uma martelada ali, tenta quebrar, não dá para quebrar. O importante é entregar para a terra. É você se desprender dessa energia. Se você quer saber um pouco mais sobre o que eu estou falando, sobre essa vivência, essa experiência que eu tive, que eu compartilho com vocês aqui nos vídeos, eu indico aqui a leitura do meu livro, tá? Eu, os Cães e a Espiritualidade. A história que está aqui dentro é uma história real, são fatos que eu narro desde a minha infância, desde os 6 anos de idade até o ano passado. Então, tem muita coisa aí, tem muito aprendizado, tem muitas histórias e muitas pessoas se identificam porque é um assunto que poucas pessoas comentam, né? Porque é como eu falei, nós ainda temos pouca informação sobre esse assunto. Então, por isso que temos poucas pessoas comentando e geralmente o que se fala é o que está baseado na doutrina espírita. Então, são falas baseadas em uma escrita antiga, né? E assim, é o que eu falei, o mundo espiritual, ele entrega coisas novas de acordo com a evolução do ser humano. Nós já evoluímos em relação aos nossos sentimentos com os animais. Não são todas as pessoas, mas nós já tivemos essa evolução. Então, o mundo espiritual nos entrega, né, através de experiência, através de outras pessoas, novos relatos para não ficarmos presos somente ao que a doutrina espírita diz ali nas biografias deles, tá? Então, tudo que eu passo para vocês é baseado em cima das minhas vivências. Não tenho nenhum estudo aprofundado em relação ao espiritismo, então eu até evito para não ficar sugestionada
e não atrapalhar essa canalização, essas informações que eu tenho, essas experiências, porque eu tenho consciência de que o que eu estou passando muitas vezes são experiências que ainda não, outras pessoas ainda não tiveram, ainda não está em nenhuma biografia. Então, por isso que eu até nem tento me aprofundar muito para não ficar sugestionada a nada que eu tenha lido. Simplesmente eu vou passando as experiências que aconteceram comigo. Bom, é isso. Então eu passei aí para vocês algumas dicas, né, de como vocês podem dar destino aí para o pelo dos animais aí que vocês têm guardado por uma questão aí de amor mesmo, mas infelizmente esse ato de amor atrapalha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, porque isso é importante para continuarmos aqui no YouTube, tá bom? Até a próxima!